Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, terça-feira, e a gente está aqui para fazer aquela meditação da palavra de Deus de hoje, o Evangelho do dia, né? Aquele Evangelho que a igreja nos apresenta todos os dias, um pedacinho dos ensinamentos de Jesus aos seus apóstolos, aos seus discípulos, não é? Que somos todos nós, né? Nós somos discípulos e os seus 12 que caminharam com ele, não é? Que forma a igreja, são apóstolos, né? Então, nós como discípulos precisamos nos disciplinar para fazer a vontade de Deus diante dos seus ensinamentos. Não é fácil, não é, mas não é impossível também. Hoje temos a oportunidade, por quê? Porque estamos vivos. Enquanto a gente estiver vivo, a gente tem a oportunidade de mudar para que a gente possa garantir a nossa entrada no céu. Caso contrário, infelizmente, né, não poderemos encontrar a porta do céu aberta para nós. É fato, é fato. Quando a gente começa a entender a palavra, a gente vê em cada evangelho que a gente lê, que a gente entende, Jesus pede mudança. Que façamos a vontade de Deus. E nós, como humanos, estamos muito distante disso, né? Mas a gente vai ver hoje o que ele trouxe para hoje, né? O que ele quer de mudança para hoje. Então a gente pode mudar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, né? Eu garanto a você que nós estaremos no caminho certo. Pode crer. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Lucas, no capítulo 7, e o versículo é do 11 ao 17. Deus visitou o seu povo. Em seguida, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Com ele iam os discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto para enterrar. Era filho único e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor teve compaixão dela e lhe disse. Ao vê-la, o Senhor teve compaixão dela e lhe disse: Não chore. Depois se aproximou, tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu lhe ordeno, levante-se. O morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato se espalhou pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje, Jesus nos convida a gente sempre lembrar que quando a gente clama a Ele, Ele toca na nossa vida, tudo se restaura. Hoje Jesus vem mostrar com esse evangelho, ressuscitando um morto, o filho único de uma viúva. Ele ressuscita aquele menino, aquele garoto, e assim ele dá para sua mãe, devolve para sua mãe o filho que estava destruída, né? A gente vai entender um pouquinho. A palavra diz que Jesus encontra um enterro, o enterro de um jovem filho único de uma viúva. A gente já pode começar aqui a entender. A mulher era uma viúva, a mulher não tinha marido, mas a mulher só tinha um único filho homem, né? E a palavra diz que ele também morreu. Eu acredito que essa mulher ela estava desesperada porque ela estava sem amparo.
Assim como nós muitas vezes ficamos desamparados, não porque a gente não tem ninguém, mas por qualquer tempestade que acontece na nossa vida, a gente se sente sozinho, desamparado, né? Desamparado muitas vezes a gente olha para o céu e não encontra respostas para as coisas que acontecem. Aquela viúva, eu acredito que foi do mesmo jeito. Ela estava sem resposta porque Deus tinha levado o seu único filho a quem ia tomar conta dela como homem, né? Antigamente, naquela época, uma família tinha que ter um filho homem, né? Porque na falta do pai, o filho homem tomava conta daquela viúva. Aquela viúva sem o marido e sem um único filho, ela não servia para nada para a sociedade. Ela estava totalmente desamparada, né? Não era uma época em que ficava-se aposentado do marido para se manter. Não. A mulher viúva, ela ficava totalmente desamparada. Né? Então, quando ficava um filho homem, aquele filho homem trabalhava e sustentava ali sua mãe até o fim. Então, aquela mulher estava desesperada. Mais uma vez, a gente lembra Maria. Por quê? Durante aquele cortejo, eu acredito que ela estava clamando a Deus ali. Senhor, porque o Senhor levou meu filho. A única coisa que eu tinha na minha vida, né? O que será de mim, meu pai? A mãe pedindo ali pelo filho. O que será de mim? Né? Imediatamente a oração da mãe caiu no coração do filho, né? A oração daquela mãe foi diretamente ao coração de Jesus, que ali se encontravam com aquele. E a palavra diz que Jesus se compadeceu dela. Eu acredito que ali existiam outras pessoas da família chorando, mas foi da mãe que Jesus se compadeceu. A dor daquela mãe era enorme. O medo de ficar desprotegida, já de idade, era grande. E Jesus tem misericórdia daquela dor e vai lá. E a palavra diz que Jesus toca no caixão e manda que todos param. Todos param e Jesus toca naquele caixão e manda que o jovem se levante. Imediatamente o milagre acontece. O jovem se levanta e Jesus entrega o jovem para sua mãe. Ou seja, o pedido daquela mãe foi atendido, né? Maria intercede por nós também, por ser mãe. Aqui nesse caso a gente vê uma mãe como eu, como você, pedindo por uma dor muito grande que estava no peito dela, né? Às vezes na nossa vida a gente passa por momentos de depressão. Não sabemos de onde vem uma dor, não sabemos de onde vem aquela falta de ar, não sabemos aquela ansiedade, o que está acontecendo. Jesus nos abandonou, a gente passa a se sentir um nada, né? Mas essa palavra vem nos mostrar que aonde eu clamo por Jesus, Ele vem, Ele toca e Ele restaura. Ele restaurou o coração daquela mãe, devolvendo seu filho, que já estava morto, e ressuscitou. Eu e você, a gente muitas vezes precisamos ressuscitar em Cristo Jesus, para que a gente jogue fora todas as mazelas da nossa vida. É depressão, que hoje em dia é uma moda chamada depressão, né? Que a gente antigamente não escutava essas coisas, a gente era jovens saudáveis, né? E hoje a doença do século é a depressão. Coloca-se algo na cabeça, acabou. A vida acabou, tudo acabou. Então, aquele ser humano vivo ali, vira um morto vegetando em cima da terra. É uma pessoa que não quer sair de casa, é uma pessoa que não quer tomar banho, é uma pessoa que não vê mais alegria em nada, até chegar ao ponto de até fazer uma besteira e se suicidar, tirar a sua própria vida. Mas nesse evangelho Jesus nos mostra que aonde Ele chega, Ele toca, Ele restaura. Ele não vai restaurar só o depressivo, Ele restaura a família inteira.
porque automaticamente quando ele vem ressuscitar o jovem estava morto. Talvez esse jovem seja você. É um jovem que está morto, que não se sente nada, né? Que nada que faz dar certo, está morto, né? Muitas vezes a sua mãe está clamando por você de joelho. Muitas vezes eu estou clamando por um filho, né? E Jesus vem de mansinho, toca nesse jovem, nessa pessoa, trazendo para a nossa vida depressiva, essa pessoa que não tem mais perspectiva de vida nenhuma, né? Às vezes são tantos os casos, às vezes uma desilusão amorosa, às vezes um casamento que não deu certo, às vezes um filho que está nas drogas, às vezes um desemprego, às vezes uma doença ruim. Tudo isso vem. E quando a gente clama, a gente resolve clamar, a gente resolve o caminho de conhecer o caminho de Jesus, de dizer, não, eu quero estar aqui porque Ele vai me ressuscitar, Ele vai me tirar desse buraco negro em que eu me meti. Então eu começo a procurá-lo, a entrar em oração, a ir à igreja. Eu preciso ir à igreja. Eu preciso me reunir com os meus irmãos que ali estão para me dar força, porque eles são também intercessores, assim como a nossa Mãe Maria, assim como os nossos santos que temos na nossa igreja, que intercede por nós, por ter dado o seu sim a uma vida diferente, uma vida só com Deus, tem os favores de Deus, não como Nossa Senhora, que é única e santa, mas todos esses santos têm uma história de mudança de vida e de ter morrido muitos pela palavra de Deus. Muitos morreram para não pecar contra Deus, né? Então, são intercessores. Eu e você muitas vezes somos intercessores dos nossos filhos. Somos intercessores das pessoas que estão com depressão dentro da nossa casa, da nossa família. E muitos estão intercedendo por mim e por você. Não é? Então, Jesus, quando Ele chega, quando eu abro o meu coração a convidar Jesus a viver na minha vida, Ele transforma a vida de quem está depressivo e a vida de quem está pedindo, de quem está sofrendo por aquela depressão. A palavra diz que essa viúva estava sozinha, desiludida, depressiva, vamos se dizer assim. Eu perdi meu único filho. Na sociedade eu não tenho mais vez. Eu sou agora um caco desprezado ali. Jesus olha e tem misericórdia de você que está com depressão. Jesus olha para mim, tem misericórdia de mim, que estou desiludida muitas vezes, não é? Muitas vezes estou doente. Jesus tem misericórdia de mim, do meu sofrimento e de como o meu coração grita. Assim como o coração daquela viúva estava gritando por aquela dor de ter perdido o seu único filho, Jesus disse, eu vou restaurar aqui na frente de todo mundo, para que eles vejam que eu sou, que é o caminho certo, é esse. O mundo, minha gente, ele não tem nada para nos oferecer. Passamos a ser pessoas vazias. Por mais que você procure pessoas no mundo para lhe aconselhar, por mais que você procure a bebida para esquecer algo, para fazer algo, você não vai se preencher como você se preenche quando você encontra Jesus na vida. Veja a transformação na vida daquele povo que ali estava acompanhando aquele cortejo, principalmente na vida do jovem que estava morto, principalmente na vida da mãe do jovem que estava se sentindo um nada. A mulher pegou seu filho no braço ali e disse, agora sim, Senhor, agora vão me olhar como uma cidadã, como uma pessoa e não como um lixo velho, né? Assim que eles não davam nada por uma viúva, principalmente se fosse viúva e não tivesse filho homem. Ela tinha um único e tinha perdido. Mas o clamor daquela mãe fez com que Jesus viesse na vida dela e na vida do seu filho que estava morto. Amém? Foi forte. É pequeno o evangelho, mas é forte.
Um bom dia para vocês, um bom final de tarde aí, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.